Esse episódio especial é uma sincera homenagem à professora Ana Maria Almeida e à sua visão transformadora. Ao explorar a história de nossa escola, esperamos não apenas celebrar suas realizações, mas também inspirar educadores, alunos e ouvintes a seguirem suas paixões e a deixarem um impacto duradouro na nossa comunidade. Junte-se a nós nos próximos episódios do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos ao podcast. A gente está aqui para fazer a inauguração desse espaço super bacana aqui do Colégio Ana Teresa. E é um momento muito especial por dois motivos, né? Primeiro, por esse momento de inauguração. É um sonho antigo da instituição, né? Fazer esse espaço e abrir isso para a comunidade. A gente percebe desde que esse espaço ele está sendo construído, quantos alunos se interessam e querem utilizar e perguntam, e agora que ele está sendo oficialmente inaugurado, está sendo uma grande alegria, um espaço muito requisitado por todos. Outro motivo para ser especial é que a gente está recebendo, já nesse episódio, Dona Ana Maria, fundadora da escola. É uma escola de 45 anos, então tem 45 anos aí atuando com educação. Já atuava antes, né, como professora, e agora como mantenedora, já tem aí 45 anos, de muita história para contar. Então a ideia aqui é inaugurar uma série de episódios dentro do podcast, uma série chamada Raízes Educacionais, onde a gente vai abordar justamente essa história da escola e tudo que envolve todos esses 45 anos de atuação na educação, né? Hoje a gente está recebendo, como eu falei, Ana Maria. Estamos recebendo também 4 alunos muito especiais que fizeram questão de estar aqui com a gente. A Melissa Malu, seja bem-vinda. E o Davi Cunha, né? Eles estão aqui para tirar dúvidas, falar um pouquinho com a Ana Maria e, enfim, conversar com a gente sobre o que é que eles querem saber sobre a história da escola e tudo que já foi vivido aqui dentro, né? Eu vou iniciar o podcast hoje pedindo para a professora Ana Maria falar um pouquinho sobre as origens, né? Como é que começou essa escola, quando é que surgiu o desejo de ter uma escola e como foram esses primeiros passos, né? Da parte de achar um local para fazer escola, para achar gente para fazer com você. Como é que foi esse início aí, desde você lá, você pensou nisso até conseguir criar uma escola? Oi, tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre a fundação da escola, como foi que começou. Eu, recém-chegada do interior, meu marido tinha falecido e eu vim para Salvador para estudar e trabalhar, né? Eu já era formada professora, queria um trabalho. E aí fui trabalhar, fiz um concurso do Estado, Prefeitura, passei, fui trabalhar como professora. E eu comprei uma casa ali naquela rua, na mesma rua. Então a vizinha estava alugando a casa e eu pensei, assim, de repente, eu poderia fazer uma escola aqui nessa casa. A casa era grande, tinha vários cômodos, tinha uma sala enorme. Ainda tinha um fundo, uma área grande com amendoeira no fundo também, bem grande. Eu podia fazer aqui fundar aqui uma escola. Então, pensei assim e resolvi alugar essa casa. Aluguei a casa e comecei a funcionar com uma sala de aula, que era eu que dava aula de alfabetização, e minha irmã dava aula chamava naquele tempo, era preparatório para alfabetização. Nós começamos e a casa precisava de alguns ajustes, precisava de alguma reforma, mas nós começamos assim mesmo. A sala grande se tornou uma sala de aula, que eu tinha assim, uns 20 alunos, e a cozinha se tornou também sala e os quartos também foram formados salas. Só que só funcionava a minha sala, que era a sala grande da frente, e no fundo a cozinha também funcionava com preparatório.
Depois foi aumentando, mas no início começou assim. Agora a gente vai partir para as perguntas dos alunos do colégio, né? Primeiro, Davi, o que é que você quer perguntar para a professora? Olá, dona Ana, eu Olá. gostaria de saber qual foi a sua motivação para criar uma escola. A motivação é que no bairro não tinha escola particular. Só tinha escola municipal e estadual. Inclusive, eu trabalhei no estadual e no municipal. E eu queria matricular minha filha, matriculei na escola pública, né? Não que eu não quisesse matricular na escola pública, mas eu achei que se ali tivesse uma escola particular, poderia ter muitos alunos. Aí eu pensei, e aí veio a ideia de fundar uma escola. Aí eu fundei essa escola simples, né? Que hoje em dia não se funda mais escola como eu fundei, que eu aluguei a casa e comprei as cadeiras já de outra escola, que estava fechando, uma sala, né? E na outra também, uma de educação infantil e a outra de primeira série, de alfabetização, que eram as cadeirinhas bem maiores. Eu achei interessante que eu pensasse, eu fui a pioneira, né? Porque tinha muita escola, assim, como se fosse uma banca, fundo de quintal, né? Giovana, minha filha, estudou em uma, Silvana estudou numa pública e Giovana estudou numa particular, educação infantil, mas era fundo de quintal. Uma senhora que tomava conta de alguns alunos e eu coloquei ela, que era uma senhora que eu conhecia, de muita confiança. Mas escola mesmo, assim como eu fundei a minha, não tinha. Agora eu fiquei curioso para saber uma coisa. Até mandar um abraço aqui para Lígia, Fortuna, Lucy, Judete, que mais que estava naquele comecinho? Tem uma galera que Marina, tem uma galera que até agora está na escola, né, trabalhando ainda, alguns saíram recentemente. Mandar um abraço para todos. Mas eu fico com curiosidade. No primeiro ano, né, a escola teve quantos alunos? Como é que foi esse início aí? Imagino que tenha sido bem pouquinho, né? foi pouquinho. Eu que dava aula e a turma de educação infantil tinha Maria de Fátima também, que era uma amiga minha que ficou tomando conta, e Luz. Lígia veio depois. Logo depois, Lígia veio também, trabalhou com educação infantil, o pé do preparatório. E nessa mesma casa, nós já tínhamos mais cômodo, fomos abrindo os cômodos, né? Comprando cadeira, mesa. Mas no primeiro ano, assim, tinham 10, 15 alunos, Tinha 20? mais, devia ter uns 15, para mim, de alfabetização. Só para você? Ah, então já começou... Para elas, tinha menos, para elas, porque elas estavam trabalhando em educação infantil. Então, essa turma delas foi que passou para mim no ano seguinte, turma, né? Alimentando, né? Aí eu já teve primeira série, no ano seguinte, alfabetização e educação infantil. Foi aumentando aos poucos, né? Assim. Entendi. Uma coisa que a gente gostaria de saber, né? Porque hoje existem 2 unidades. Qual foi, assim, a inspiração, o motivo da senhora querer criar as 2 unidades? Isso, deixar de ser só uma, né? Fazer a segunda. Foi assim, eu morava junto da escola, tinha uma casa minha. Então, essa casa que eu morava, eu transformei em escola, só ficou o quarto que eu dormia. As salas, os outros quartos que tinha, a cozinha, foi tudo transformado em escola, né? Quer dizer, eu coloquei cadeiras e mesas e os alunos vinham, naturalmente. E nossa propaganda era boca a boca, né? Não existia negócio de Instagram, não existia Facebook, não existia... As redes sociais. Nada, não existia as redes sociais. Então, eu é que saía fazendo minha propaganda. Eu saía de bar em bar, entregando os panfletinhos que eu rodava no mimeógrafo, que naquela época era mimeógrafo, vocês sabem o que é mimeógrafo? Não? É um aparelhozinho onde você coloca álcool e tem uma folha de estêncil, onde vocês passam todos o estêncil na mão e roda. Mimeógrafo nem eu, mimeógrafo. 30 anos também não peguei isso não. Aí a gente cortava e saía entregando para os pais, né? Dizendo que tinha aquela escola ali e quais as séries que a escola
tinha naquela época. E era assim, eu que fazia tudo sozinha, né? Eu que cobrava, eu que faxinava, eu não tinha ninguém. E a escola cresceu muito, foi crescendo, como eu digo a vocês, é de boca a boca, um falando, aquela escola é boa, ensina bem, porque era eu que alfabetizava, meus meninos saíam todos lendo, né? Então, você sabe que a alfabetização é uma coisa muito importante na vida de um aluno. É uma estrutura que ele tem que ter na hora que ele vai para a escola, porque se ele não tiver estrutura de alfabetização, ele não vai para o primeiro ano ruim, o segundo, né? Porque ele não sabe ler ainda, nem escrever. Então, a escola cresceu muito nessa época e eu resolvi, nós já estávamos com muito aluno que não cabia mais nessa sala. Então, eu resolvi derrubar, meter o tratorzinho lá. Aí, primeiro, né, digo errado, primeiro eu tive que comprar, que não era minha, era alugada. Aí eu comprei na mão da senhora, fui pagando, a senhora comprou, me vendeu a escola e comprou uma outra. Então, à medida que ela pagava dela, eu pagava o dinheiro a ela, ela pagava dela, entendeu? Era uma prestação cobrindo a outra. E aí, quando estava tudo pago, eu vi que não tinha mais condição de trabalhar ali, porque quando a chuva vinha, era de telhado. Então, jogava a água da bica toda dentro da escola, eu saía correndo com os meninos e entrava num quarto, que era um quarto que não molhava. Então, não tem condição de ficar aqui, eu não vou retelhar essa casa que não é minha. Então, eu já tinha pago a casa depois, né? E eu mandei derrubar tudo, como diz, botou no chão. E aí nós começamos a construir, né? Comecei a matricular menino e construir aquele prédio que é do lado quer dizer, é o prédio onde era a própria casa, porque minha casa também era ali. Então, eu derrubei as duas, né? Minha casa e a outra casa. Aproveitar e fazer uma É, menção honrosa, né? é. A seu pai, meu bisavô, Foi, Vital meu Eloy, que bisavô. foi quem ajudou a Foi quem me construir, né, ajudou a o primeiro construir. prédio da Era ele escola. quem fazia a planta, era um engenheiro, como é que se diz? Que não era engenheiro, mas era Da prática, né? Da na prática prática. dele, né? Ele foi quem fez a planta, foi quem fez as fundações ali todas. E aí começou a subir. Só que quando começaram as aulas era março, que antigamente começava a aula em fevereiro, era março. Nós não tínhamos, só tínhamos um andar pronto. E nós tínhamos menino para 2 andares. O que é que faz agora, meu pai? Vamos ver, vamos ver. E eu já tinha o dinheiro guardado do outro ano, que era para subir. Aí meu pai embora e trabalhou as férias inteiras. E aí nós não começamos a escola em março, fomos começar em abril. Depois a gente teve que pagar esses dias, tivemos aula dia de sábado e tudo para poder compensar os 180 dias, que naquela época era 180, depois foi que passou para 200 dias letivos. E aí nós terminamos de fazer, ficou ainda muita coisa sem fazer, mas a gente foi fazendo aos poucos. E no ano seguinte foi que a gente terminou de fazer. Mas os meninos na escola, quando tinha qualquer folguinha, bora trabalhar. Ia trabalhar. Até fazer aquele prédio ali demorou. Mas a gente só fazia já com o menino já matriculado. E ali encheu, né? Encheu e aí eu pensei em vir para cá, para o lado de cá, do Ponto Alto. Foi o que eu fiz. Eu comecei a procurar casa, não achei. Procurar terreno, não achei. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei e botei ali dentro do shopping. Shopping Ponto Alto. Qual foi o ano? Nós pegamos, eu não sei, não me lembro o ano. 90 e alguma coisa, né? Não me De lembro o ano. 90, 2000. 2000, 2001. Era o pré-vestibular, né? Na Era época. o pré-vestibular. Nós primeiro colocamos pré-vestibular. Nós tínhamos uma equipe boa de terceiro ano e colocamos, que a gente já tinha terceiro ano. Aí colocamos o pré-vestibular e tinha 50 alunos no pré-vestibular, eu me lembro. Porque não dava para botar e o povo querendo, e a gente não colocava mais, porque já tinha 50, não tinha como colocar mais alunos. E aí nós alugamos mais salas, fomos colocando mais alunos no terceiro ano, colocamos, mas aí a gente foi para registrar na secretaria, chegou na secretaria, não podia registrar a escola em shopping, entendeu? E aí eu comecei a procurar, foi quando eu consegui esse terreno aqui, que nós fomos construir,
né? Isso aqui era uma área que só tinha uma alvenaria. E aí a gente começou a construir, fez o primeiro e segundo piso e colocou só os meninos do terceiro ano. Só os meninos do ensino médio, nem do terceiro ano foi, só do médio. Não tinha outra turma aqui, só o médio. Lá ficava até o oitavo ano. O oitavo era nono, acho que nem me lembro mais se tinha até o nono, não tinha? Já tinha nono, né? Então ficava até o nono, depois eles vinham para cá, já no primeiro ano, segundo, alguns ficavam lá, outros vinham para cá, porque aqui era mais caro, tinha... E aí alguns pais queriam aqui, outros não queriam, ficava lá mesmo. E aí nós acabamos com o ensino médio lá, deixamos só aqui. Mas mesmo assim, aqui já estava cheio e a gente queria ainda abrir mais alguns lugares. Foi quando a gente abriu ali em cima. Mas tirando daqui, que a gente teve aqui de tarde. Só funcionava pela manhã, mas à tarde a gente colocou quinto, sexto ano até o nono. Aqui à tarde. E a escola crescendo, né? Só que as salas ficaram superlotadas e nós tivemos problemas sérios durante esse período. Porque, não sei o que foi que houve, os meninos estavam muito irreverentes e foi um problema que a gente enfrentou aqui muito... Eu larguei a escola lá em São Marcos, vim para aqui, fiquei aqui fixa para resolver alguns problemas. Mas no ano seguinte já foi melhor, já foi bem melhor. A minha pergunta é, qual foi a primeira unidade? A do São Marcos ou a daqui de São Rafael? Foi São Marcos, foi lá onde construiu tudo. Era o Chapeuzinho lá Vermelho. Onde foi que a construiu, né? Era o Chapeuzinho Primeiro Vermelho, nome. Aí passou para Ana Teresa, depois... Eu tenho uma pergunta importante em relação a isso, já que Davi puxou, que a gente não trouxe aqui na origem, né? Por que Colégio Ana Teresa? Qual a origem do nome? Acho interessante saber, né? A origem do nome... Tem alguém chamado Ana Teresa? Vermelho, Tem alguém chamado? né? Não tem ninguém. Diga aí então o que foi. Só se ainda aparecer. Ana Teresa por aí, né? Quem sabe? Foi o seguinte... Era Chapeuzinho Vermelho. Eu estava já com tudo, minhas coisas eram todas, dada entrada na secretaria, tudo. Só que quando foi sair o registro, elas me chamaram lá que não podia eu colocar Ana Teresa, Chapeuzinho Vermelho, porque já existia uma escola com esse nome e não pode existir duas escolas com o mesmo nome. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que desmanchar, você vai ter que mudar esse nome. E se você demorar muito, o registro, a gente estava precisando do registro urgente. E aí ela disse assim, eu disse, eu vou ali fora pensar e daqui a pouco eu volto e te digo o nome. Aí fui lá fora, sentei, fiquei uma meia hora pensando no nome, e aí resolvi botar o meu nome e o nome de minha mãe. Juntei meu nome com o nome de minha mãe. Aí coloquei Ana Teresa. E não era mais escola, agora era colégio. E nós já tínhamos o ensino médio completo e era colégio. Essa mudança de nome foi quanto tempo depois de começar? Menina, eu acho que foi 79 para 2000. Foi 2000, foi 2000 e tanto que eu mudei esse nome. 2001, 2002, por aí. Então, eu não tenho datas na minha cabeça, assim. 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos eu tive que mudar. Então foi quase metade da escola. Foi desenho, tudo livro, tudo era com a figura do Chapeuzinho Vermelho. Lá na parede, tudo tinha desenho, tinha tudo. Os papéis eram timbrados com o nome, tudo direitinho. Mas a escola era Chapeuzinho Vermelho, era uma coisa infantil. Como nós já tínhamos ensino médio, resolvi mudar esse nome e foi que ficou até hoje o Colégio Ana Teresa. A gente tem lá em São Marcos ainda alguns históricos escolares com os logotipos antigos. Então vou tentar buscar. Se a gente tiver, tiro foto, coloco aí para aparecer no vídeo. Vai ser vai ser interessante ver, né? Tem farda. Eu tenho farda lá em casa com outros logotipos também que eu guardo. Eu vou trazer. Eu ainda tenho uma antiga farda do... Quem tiver vai trazendo, porque é bom que vai fotografando e vendo os antigos. A evolução, né? A evolução do nome também. A minha farda era de quando era só Ana Teresa, não era Cátia ainda. Era Ana Teresa, né? Colégio Ana Teresa. Cátia veio quando? É recente, né, o Cátia? Não sei se tem uns 5 anos, tem Cátia, uns 5 anos. Um pouquinho mais, né? Não chega a 10.
Acho que não chega a mais 10, ou não. menos isso. Vou encaminhar para a Melissa fazer a última pergunta, né? Que a gente tem aí outros alunos para perguntar também para você. Foram os maiores desafios. Quais foram os maiores desafios na criação da escola e as maiores vitórias? Olha, o desafio maior, como eu acabei de contar, foi quando a gente desmanchou tudo, botou no chão, né? O trator passou, ficou só a terra. E eu comecei a construir porque você vê, aqui a gente começa a fazer uma reformazinha, quando os meninos saem, e quando voltam ainda não terminou, né? Porque construção é um negócio sério. Imagine construir não sei quantas salas em, agora dizer, novembro, dezembro, praticamente é curto, né? Janeiro, fevereiro e março já começavam as aulas. Então, meu maior desafio foi esse, foi construir uma escola com salas e com tudo, em 3 meses. Né? O maior desafio foi esse. Mas nós conseguimos, né? As duras penas, conseguimos construir. Foi muito trabalho, mas... E depois foi a gente conseguir manter, né? Eu acho que o maior desafio da gente, a maior satisfação é a gente conseguir, com muito amor e carinho e dedicação, trabalho árduo, né? E mudando também as coisas que aconteciam, né? Para melhor, sempre para melhor. Todo ano a gente trabalha para que as coisas melhorem mais ainda, que é para a gente não perder os alunos, né? Para a gente sempre ter aluno na escola. É bom para vocês porque bora dizer, a competitividade de escola é muito grande. E é bom para vocês que cada vez mais a gente tem que estudar e melhorar para que vocês possam aprender bem mais e com maior competência, né? Os professores têm que ter competência para que vocês também se desenvolvam, não é? Nessa escola o mais que possível que vocês puderem. Uma coisa que eu me lembrei do assunto anterior, me desculpe por interromper esse assunto, mas é porque eu também tenho o short antigo escrito Ana Tereza e o short saia já do CAD. Porque eu tô nessa escola há 8 anos e... Tinha quantos anos, Melissa, quando entrou? Era neném, eu me lembro dela. Eu entrei no grupo 5. Grupo Grupo 5. 5 foi. Tu tinha 5 aninhos mesmo? Por aí, né? Tinha? Tinha. Era quem que andava com você, que tinha 2? Era Beatriz Janaína. Ah, era. Tinha A e turminha. ficava... a turminha. Que eu vim para aqui, né? Na época eu vim para aqui, porque foi um rebu essa escola aí. Eu lembro Quando que começou... esses professores Essa sempre escola, contavam. quando começou, era muito aluno. A gente não esperava que tivesse tanto aluno. E escola nova, professores novos, direção nova. Só tinha eu de velha, né? Mas o resto tudo era novo. E aí os pais estavam assim eufóricos, porque a escola entrou num boom, né? Aquela parte que você fez, Hermes, de como foi, você vai se entusiasmar com essa escola. Aquilo foi A campanha de marketing. foi uma campanha de marketing forte. E o pessoal Funcionou. queria mesmo, porque queria, e não tinha vaga mais para ninguém. E a escola encheu de aluno. E aí, para poder a gente tomar conta desses alunos, meninos chorando, quer dizer, aluno... Porque quando a gente tem uns funcionários já adaptados a isso, é mais fácil. Você vê que no ano seguinte já não deu mais tanto trabalho, porque os funcionários já sabiam como trabalhar, né? A escola também, com os pais, que os pais ficavam assim pela janela, ó, o tempo todo, pelo vidro, queria saber como é que o filho estava, se estava cuidando bem, se não estava. Foi muito trabalho. Sobre isso que a senhora perguntou, sobre a minha irmã, que era a minha amiga Beatriz Janaína. Era, só viviam juntas as duas, né? Inclusive, a gente se fala até hoje que ela teve que se mudar para outro estado, mas ela já voltou. Eu sei. E o que eu queria falar também em relação a isso é que vários laços, a maioria das minhas amizades foram criadas aqui nessa escola. É. Inclusive, uma coisa que aconteceu, que eu falei assim, nossa, mas não sei, porque meu pai
trabalhou na aeronáutica com várias pessoas, né? E ele tem amizade com essas pessoas até hoje. Aí, no ano desse, a gente foi pro aniversário de um desses amigos de meu pai. E aí, quando a gente chegou lá, eu encontrei a minha professora do grupo 5. Eu falei assim, "Oxe, o que a professora tá fazendo aqui?" aqui? Ela era filha do amigo de meu pai. Oh, tá vendo? Que surpresa boa, né? Todo mundo ligado pela Tô escola. ligado na escola. É. Mas ela era ótima. Ela e a coleguinha dela. Eu conheço desde pequena. Deixa eu aproveitar para unir uma ponta solta aqui. Para você, esse maior desafio que foi a construção do prédio em pouco tempo é também a maior vitória quando você conseguiu realizar? É, a maior vitória, né? É conseguir fazer. Que eu tinha um sonho, né? Era abrir uma escola, mas para depois ter uma escola que realmente fosse falada por todo mundo no bairro, Pau da Lima, né? Então, a escola ficou realmente muito... Não é falada, a escola ficou muito em evidência em todos os sentidos, né? De educação, de amor, de atenção com os alunos. Então, a gente tinha sempre isso. Com os pais, né? Eu tinha pai que chegava na escola querendo quebrar tudo, parede, vinha virado de lá. E eu conseguia acalmar ele. Ele saía de lá, meu amigo, e até hoje é meu amigo. O menino já saiu da escola e ele sempre... Eu já uni casais que estavam brigados, né? Meu escritório era de conciliação. Conciliação. Quem está assistindo aí já foi no evento pedagógico da Teresa sabe, quando o Proana chega, todo mundo querendo conversar, falar da vida, não sei o quê, de 10 anos atrás, não sei o quê. Então, quase uma vereadora nos eventos. Esse casal tinha 10 filhos. Tinham 10 filhos. E todos estudavam na escola. Todos. Do pequenininho ao maior. Hoje nós temos, eu soube que muitas vezes formaram em medicina, outros formaram em odontologia, tem consultório, tem tudo. E o pai mais a mãe deles, estavam para se separar porque estava um problema sério. Depois, os dois ficaram tão juntos que eu dei tanto conselho, tanta coisa. Como é que trabalha com criança, né? Como eles tinham muitas, e ele querendo arranjar outra namorada e ela sofrendo, né, com aquela coisa, que a mulher é mais frágil, né? Sempre mais frágil. Mas quantos chegou lá e saiu numa boa com a esposa, com os filhos. E voltava sendo meu amigo. Acabou a briga, né? A briga vinha de lá, era... Porque negócio de escola é um problema sério. Você falou desses pais que às vezes tem todos os filhos, às vezes os netos, né? A gente tem vários casos aqui de fornecedor da escola, né? Nosso suporte técnico de tecnologia, de TI, e dá um ex-aluno, a filha também está na escola. A gente tem vários casos, de repente, a gente faz uma contratação, aluguel de equipamento, alguma coisa. Chega aqui, a pessoa, pô, estudei aqui, pouco saudade, é sempre com muito carinho que o pessoal fala. Eu tenho muito, e tive lá e tenho aqui, pais que estudaram e que traz os filhos para estudar na escola, porque tem confiança na escola, porque conhece a escola, sabe como nós tratamos os filhos dele, e eles queriam que os filhos dele fossem tratados da mesma maneira. Tem muitos, não são poucos, não. Desculpe interromper de novo, senhora, mas pelo fato de eu já estar nessa escola há muito tempo, meus pais gostarem bastante, né, de como é o ensino dessa escola, que inclusive ano passado eu fui fazer uma banca de matemática e o assunto que a gente estava dando no 6º ano era o mesmo que uma menina do 9º ano de uma outra escola, lá perto. Pública, né? Com certeza. De particular, eles têm o mesmo... Aí meus pais sempre gostaram muito do ensinamento dessa escola, e quando o meu irmão crescer, ele também vai estudar aqui. Tá pequeno? Ele nasceu tem um mês. Coisa linda. Pretendente a cargo, Mateus? né? Matheus. Será bem-vindo. Daqui a pouco tá vindo. 2 anos já tá. Com 1 ano e meio, 2 anos já pode... Quando vê, já tá lá.
Sejam bem-vindos ao segundo bloco do podcast inaugural, Raízes Educacionais. A gente está aqui agora com duas novas alunas para fazer perguntas à Proana, a Maria Clara e a Caterine. Então, vou passar agora a palavra para a Maria Clara fazer sua primeira pergunta. Tá bom, então. Eu queria saber como foi a evolução da educação para a senhora. Desde Isso, desde quando começou, né? Desde quando começou. Tem quanto tempo a escola? São 45 45 anos. Tem uns dias aí. É muita evolução, né? A educação evoluiu bastante, as tecnologias, porque naquela época nós não tínhamos. Como era o equipamento que você falou agora há pouco? O equipamento que nós Pra tínhamos poder era um mimeógrafo. Mimeógrafo. Para rodar Bota no as Google depois, tarefas. quando acabar aqui, você bota no Google, que nem eu Não. sei. Não tinha nada de internet, de celular, essas coisas, né? Nós trabalhávamos com livros e atividades no papel, mimeógrafo por rodada, e no caderninho, né? Eu trabalhava com caderninho. Já tinha transparência naquela época? Nem isso. Tinha o transparência, você fala no sentido de que transparência? É como se fosse aquele projetor, né? Que tinha uma luz e aí ficava na parede. Aquele assim. apareceu depois. Já foi depois, Bem né? depois. Ah, Logo tá. no início não tinha. Mas depois apareceu. Eu me lembro que os professores preparavam aquela transparência, colocava no No como é o nome equipamento, daquele né? aparelho? Retroprojetor, né? Retroprojetor, exatamente. Retroprojetor, colocava ali, aí ele projetava lá na parede. A paredezinha tinha que estar limpinha, né? Tudo. Então botava um lençol, alguma coisa que fosse branco para que ele Pra pudesse ficar sair. visível, né? O professor Valmir falou daquelas enciclopédias vermelhas. É a que Barça. É, a baça. Vocês já viram uma? Ele colocou na internet aquele conjunto de livros, assim. É, o livro existia naquela época, eu comprei uma baça. Agora, todo ano eu tinha que fazer comprar um livro que era para fazer as modificações de um ano para o ano seguinte. Aí eles faziam tipo um resumo de tudo que aconteceu, que não estava mais ali, coisas novas que ia aparecendo, e aí ia acrescentando a ela, né? Os meninos gostavam muito de pesquisar, nós tínhamos uma biblioteca e eles pesquisavam bastante. Então, era biblioteca, era atividades rodadas e livros, né? Trabalhava muito com livros. Eu mesmo preparava minhas atividades todas da semana com o stencil, chamava stencil. O stencil tinha colorido e tinha preto e branco, né? Você poderia fazer... ele usava álcool, né? E uma bucha, ele tinha uma bucha. Se o mimeógrafo não tivesse aquela bucha, não adiantava nada. E tinha uma manivelazinha onde você rodava e lá ele saiu. Tudo molhadinho de álcool. Você ficava até tonta. E você colocava para secar. Porque se botasse um em cima do outro, borrava tudo. Devia dar a trabalho. Espalhava assim. Quando eu estava no lugar rodando, aí tinha que ficar tudo espalhado. Mas como o álcool, né, seca rápido, a gente pegava, juntava. E o quadro rodava era outro. giz de cera também, né? O quadro era de Pra quem giz, tem rinite era verde. beleza, né? Quem tinha alergia... Depois Pegava legal. veio o quadro branco. Ave Maria, a escola Ana Teresa estava de quadro branco. O quadro branco tem uns 20 anos, né? Que popularizou Quadro assim. branco. E nós tivemos É aquele recente. quadro que botava o dedo e aparecia não sei o que, não sei o que, que ele foi tudo embora. É a lousa eletrônica. É a lousa É, eletrônica. Lousa É. eletrônica. Foi toda embora. Era Não o ficou quadro nada. interativo que... Era É, interativo. o quadro interativo. Era Era touchscreen, bom. touchscreen. Era bom, mas nem todo professor suportava usar aquele quadro. Porque tinha que saber Sim. usar. Treinamento Você sabe que a específico. tecnologia, quando veio, aos poucos mesmo assim, até a máquina de escrever, que mudou um pouco, ela era digital, né? Deu trabalho para o pessoal se acostumar. Entendeu? E Agora, o pessoal não quero gostava. puxar o gancho aí da pergunta de Maria Clara para perguntar, e o estudante e o professor? Como é que eles mudaram durante esse período? Assim? O que é que você vê diferente de um estudante e de um professor lá em 78, 79, quando você começou, para esse estudante, esse professor agora, 2023? O que é que tem de positivo e Eu negativo? acho que o que tem de nesse positivo é que o professor, ele
motiva o aluno, ele trabalha com o aluno para que o aluno crie seus próprios trabalhos, dos projetos, que ele só faz orientar mais, né? Não fica dando tudo pronto ao aluno. O aluno tem que buscar, o aluno tem que pesquisar. Nessa época, nós já trabalhávamos muito com pesquisa. Só que a gente também estava estudando para ensinar o aluno como pesquisar. Porque o aluno não sabia pesquisar, nem o professor sabia como colocar ele para que ele não copiasse. Que às vezes, quando surgiu a internet, o aluno copiava tudo pela internet e trazia pronto. Só que o professor conhecia, não adiantava, dava zero no trabalho dele. Oh, meu trabalho tão bonito, mas ele copiava, ele trazia cópia, entendeu? Só que ele achava que o professor não ia ver, mas o professor sabia. Aí o professor, não. Aí foi um trabalho, botar o professor para poder se preparar, né? Fazer cursos para poder trabalhar com vocês, para que vocês pudessem saber como pesquisar sem copiar, né? Entender o que vocês estavam pesquisando. Realmente vocês, adquirir o conhecimento. adquirir esse conhecimento que ele não tinha, né? Quer dizer, que não tinha conhecimento não podia passar para outro, né? Então ele tinha que aprender também para poder vocês também aprenderem junto com eles. E a gente aprendeu junto com vocês. Foi muito bom, porque o professor cresceu muito também nessa busca junto com vocês. Aproveitando essa conversa de aprender, eu queria te perguntar lições que a educação te ensinou. Não só a educação, a vida também como um todo. O que você aprendeu nessa sua jornada, que tem tantos anos, né? E é muito importante a gente saber tudo que você passou, até pra gente aprender com a sua jornada e aplicar nas nossas vidas, né? São vários âmbitos. Dependendo da sua história, a gente pode aplicar na nossa também. Eu gostaria de saber. Uma jornada foi grande. Eu comecei com o meu conhecimento, né, que era alfabetizar, e alfabetizava a turma toda. Aquilo foi assim, era muito bom, porque você sabe que até hoje um professor alfabetizador vale ouro, né? Porque nem todo mundo sabe alfabetizar. E eu sabia alfabetizar. Na minha sala, na minha escola, quem alfabetizava era eu. Dali eu passava o primeiro ano e orientando os professores a seguir, porque a alfabetização não termina ali. Ela continua do primeiro, segundo. Então você tem que estar ali orientando o professor para que ele possa estar, o aluno, para que ele possa estar conhecendo, adquirindo conhecimento através de um trabalho mais efetivo do professor. A alfabetização não diz que o menino já sabe de tudo. E você tem que persistir no trabalho, você tem que se dedicar, você tem que estudar, né? Você nunca para de estudar. Hoje é que eu parei, viu? Mas não estudo mais. Não precisa mais, não. Eu leio muito, gosto de ler, gosto de assistir programas bons de televisão, mas não gosto de ficar estudando mais nada. Não quero mais saber de estudar mais nada. Já estudei muito, muito, muito. Enquanto eu estava trabalhando com aluno, eu estudava, eu me preparava. Eu nunca ia dar minha aula sem antes preparar minha aula, deixar tudo prontinho, arrumado, pesquisar. Porque o aluno podia me perguntar alguma coisa, e aí? Como é que eu... Porque a gente está em constante aprendizagem, né? O professor não pode parar. Por exemplo, um médico que deixa de estudar para poder atender seus pacientes, ele vai matar o paciente, não é? O advogado tem que andar estudando para defender as pessoas clientes dele. E nós, professores, eu acho que ainda é mais crucial, a gente não pode ensinar ao aluno coisas erradas. A gente tem que ensinar o aluno a aprender, né? Também o aluno pode decorar, porque na minha época eu tinha muita decoreba, sabe? Eu decorava muita coisa que até hoje eu não esqueço. Mas era uma aprendizagem diferente da de hoje. Sim. Né? E aí eu acho que dentro do meu trabalho de professora, eu fui muito dedicada demais, e fui também persistente em algumas coisas que aconteciam. Eu dizia, vou desistir, mas eu não desistia, né? Ver assim, alunos que às vezes enfrentavam a gente, não é como hoje, vou te dizer. Hoje em dia, eu acho que os meninos estão mais calmos, alguns, mas tem outros que estão mais agitados.
entendeu? As coisas estão aparecendo mais, né? As transformações dos alunos e não respeitar também aumentou. Porque eu trabalhei durante 30 anos em escola particular e municipal e estadual. Eu nunca achei, até de noite que eu trabalhava, que tinha marginal, eles gostavam de mim. Eu nunca achei um. Se eu passasse dentro do Coroado, sabe onde é o Coroado, né? Ali dentro, onde tem tráfico de droga, tem tudo ali, naquela entrada do Brunos. Eu trabalhava lá dentro, no fim, tinha uma escola ali. Quando eu passava, eles para a bola, quer vir a prova. Parava tudo. Iam para um lado e outro para o outro. De noite, quando era na hora de vir para casa, que eu vinha de ônibus, o que é que eles faziam? Eles vinham me trazer cá no ponto de onde eu ia. Vinham, assim, a turma toda e eu no meio, a professora. Sabe como era? O livro tudo na mão e eles vinham me trazer cá. Acho que tem a ver, você está falando, O com amor. até a pergunta da evolução, né? Quando você falou dos professores e a forma de ensinar, eu acho que tem a ver também com essa transformação do estudante, né? Não sei se vocês concordam comigo, vocês que representam o estudante de hoje da escola. É um estudante que tem muito mais acesso à informação muito fácil. Com certeza. Vocês estão o dia Ele todo não tinha. com o computador, com o celular e qualquer informação. Hoje da noite. Acho que então isso tem a ver com ser um aluno mais questionador, um aluno que não vai simplesmente ouvir e aceitar Tudo. como era um aluno dos anos 80, né, que tinha ali como professor e a Barça como uma referência da educação que tinha, né? Então acho que essa adaptação do professor com esse aluno de hoje é uma coisa que vem acontecendo, que fica muito claro, né, nessa realidade que a gente vê hoje. A evolução foi essa, né? O aluno evoluiu bastante, aprendeu bastante, porque desde pequeno, algumas escolas já colocam o aluno para pensar. Então, ele vai pensando, ele vai evoluindo, né? O professor vai só acompanhando aquele pensamento dele, ele vai realizando. Então, quando chega no ensino médio, no ensino fundamental, esses alunos estão fazendo coisas que antigamente a gente fazia na faculdade. Vocês mesmos fazem coisas que nós não fazíamos na faculdade. Um bom exemplo é o artigo, né? Exatamente. Entendeu? Fazendo a propaganda aqui, né? Colégio Na Tereza, pioneiro na pesquisa científica. Já no ensino fundamental 2, a gente começa já aqui a produzir, fazer apresentação. Então, Até os slides, vocês estão vendo o pessoal aqui preparado por isso. Estou aqui falando em público, assim, à vontade. Já tem uma experiência grande. Nós tínhamos essa coisa de fazer com o aluno, mas fomos evoluindo. Cada ano que passa, eu acho que... Não, o André saiu, o André estava aqui, ele sempre participa, eu também participava, mas depois que eu deixei, né, porque eu acho que eu já dei demais, agora eu agora quero descansar. Colher o que quero plantou, só olhar, né? Quero só olhar. Eu venho, olho, me sinto bem, porque vejo que as coisas estão... Que eu tenho uma filha que dá tudo por essa escola, por a outra, ela fica, coitadinha, até lá doente, com a perna quebrada e não sai de cima do computador, viu, Hermes? Dona pra Silvana... comer, minha filha, para almoçar hoje, a comida estava gelada, aí eu boto quentinha, faço questão de botar quentinha, quando eu vou ela vai comer, tá gelada, não come mais. Eu digo, minha filha, você não come, sabe por quê? Porque a comida já está fria. Comida só é boa quente, né? Café eu deixo para coar na hora para ela beber. E ela não bebe, só vai beber depois que está frio. Uma preocupação do trabalho, né? A preocupação Dona com Silvana, o trabalho. Hoje um beijo mesmo, para você que está assistindo. Viu? Quando vê ela o vídeo, tá demais. Homenageada. O café, essa energia que faltou hoje, só faltou matar ela lá em casa. Deixa eu aproveitar aqui, eu vi Maria Clara estava se rebolindo. Quem ficou elétrica foi ela. Quando eu estava falando, vou liberar vocês para fazer mais uma pergunta aqui para a Proana. Fique à vontade. Foi porque a senhora falou sobre que a senhora era muito dedicada, do respeito que os alunos tinham com a senhora. É uma coisa muito importante, né? A ligação do professor com o aluno. E isso vem muito com a evolução, né, do tempo, porque antigamente os professores eram bem mais afastados dos alunos assim. Mas eu não era, não. Eu tinha beijinho na hora da saída. E às vezes muito mais rígidos, né? É isso. Então... Eu era rígida, não vou dizer você que eu não era. Agora, eu era amorosa. Mas na hora de reclamar, eu chamava para mim. É tanto que eles me obedeciam, mas eles me amavam. Eles gostam de mim. É o
equilíbrio, né? Eu tinha um equilíbrio desse. E eu não tinha esse problema comigo de indisciplina. Se eu olhasse, ele já... Vinha pra onde? Vinha pra onde? Vinha pra onde? Eu começava a sair. Mas eu não metia medo a eles, não reclamava na vista de pessoas para poder eles ficarem intimidados, nem nada. Eu só dizia a eles, eu entrava na sala e falava, olha, vocês têm que se comportar assim, 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 isso está errado, isso está certo. E eles faziam, entendeu? Não dava trabalho, não. E eu queria perguntar para a senhora, depois de tantos anos, né, trabalhando com a educação, de que forma a senhora fez para se manter motivada com o seu trabalho? Porque isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, a gente continuar motivado no nosso trabalho e sempre seguir em frente, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente vê obstáculos que fazem a gente se desconcentrar do nosso trabalho. E muito, né? E eu queria saber de que forma, tanto também a questão do amor pela sua profissão, né, fez com que você se mantesse firme ali e sempre querendo melhorar no seu trabalho. Sempre. Não era todo ano, como a gente diz, é todo o tempo, né? Poxa, eu fiz isso errado, não vou fazer mais, tenho que fazer assim. Então, era uma dedicação de amor, de carinho e de realização profissional, né? Eu queria, profissionalmente, me realizar como professora de alfabetização. Eu ensinei na escola municipal e na estadual, eu trabalhei com alunos de quinta série na municipal não, na estadual. Quinta, sexta, sétima, oitava, à noite. Eles faziam desenho na própria, do trabalho, faziam desenho assim, de amor, de carinho. Sabe como é feito criança mesmo? Os adultos, que eu dava o que era... Naquela época era... Eita, me esqueci o nome. É supletivo isso? Supletivo. Mas não era bem chamado supletivo. Eles trabalhavam de primeiro até o quarto, tinha uma turma, e de quinto até o oitavo tinha outra turma. Mas eles davam isso, faziam isso em 2 anos e 2 anos, cara. Porque são 4 e 4, 8. Ele diminuiu o tempo. Educação especial ou integrada, alguma coisa assim. Eu me esqueci o nome. Deve ser integrada. Eu trabalhava com eles e eles pareciam crianças, né? Porque eu trabalhava junto com eles, dava aquela aula para eles. Eu trabalhei com ciências, mas eu era professora de ciência muito querida, né? Eles tinham amor comigo, e a gente sente que eles tinham amor. Eles botavam um desenhozinho que me amava, botava no desenho do papel, nas atividades. Sim. Entendeu? Me entregava para poder. Eles faziam, me entregavam para eu corrigir, porque na época a gente corrigia tudo, né? Depois é que a gente devolvia para eles. Né? Hoje em dia, acho, não sei nem se vocês fazem mais isso. Vocês fazem coraçãozinho para os professores, Não. meninas? A gente coloca Aí é demais. no layout do slide ali. A gente... Essa Obrigada, né? no Google Docs. A gente manda pelo Google Docs. Obrigada, professora. E a senhora parece gostar muito, muito dessa profissão, porque é uma profissão muito importante, né? Educar outra pessoa é algo de extrema importância. E como é que a senhora descobriu, assim, que a senhora gostava de ensinar, gostava do mundo da educação? Desde que eu quis me formar mesmo em professora, que eu me formei, eu queria lecionar. No meu estágio já foi uma bomba, né? O estágio. Todo mundo gostava de mim, a professora, os alunos. Saí de lá chorando, todo mundo chorando, porque eu já ia me embora. Você sabe, o estágio, né, era 45 dias só. Eu armava brinquedo, eu levava corda, eu levava tudo. Eu brincava com eles no recreio, né? Aí o povo disse, não é porque era estágio, mas não. Eu fui diretora de uma escola municipal e eu fazia a mesma coisa com os alunos, né? Eu era diretora, fui coordenadora de escola municipal, estadual. Eu me aposentei como diretora nenhuma e como supervisora nenhuma. E trabalhando e construindo uma escola. Cá devagarinho, né? Eu vinha, corria para lá, corria para cá. Fui coordenadora de merenda também. Trabalhei com merenda. A merenda não precisava de mim lá fixa. Eu ia, dizia o cardápio todo, as meninas faziam, e no outro dia eu ia de manhã, colocava o cardápio e ia me embora. Tinha carro. Juntando os 45 anos do colégio, mais a experiência anterior, você tem quantos anos de educação? Menino, é anos, viu?
boa pergunta, né? Ela Vamos tem que somar fazer aí. os cálculos. Porque eu comecei antes, deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Porque eu comecei tarde, né? Eu vim do interior, meu marido morreu de acidente de carro. Eu vim para Salvador para estudar e para trabalhar. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, ainda estava estudando. E eu já tenho 72 anos, né? Tem tempo como que? Eu acho que comecei com uns 20, 21. Não, mais de 21, uns 25. Faz a conta aí. Porque meu marido morreu, eu tinha 21. Então tem Eu casei 47 com, anos eu aí de casei com educação. 16. Outros cedo. tempos, Eu outros casei com tempos. 16. Com 21 ele já tinha morrido, eu já estava viúva. Que é isso, 16, eu já vou fazer 16. Imagina, nessa idade se casou. Vai casar, Catarina? Por agora? Vou Não, casa não. Não, casa que não é bom. Meu marido tempinho. morreu e eu vim para aqui, não quis mais me casar. Se né? tiver outro artigo ano que vem, nem vai ter tempo de casar, né? É, Nem vai dar tempo. Tem pra isso, né? Pra Nem vai dar casamento. tempo. Não, casamento não é tudo. Você tem que se realizar como profissional. É verdade. Né? E Equilibrar as coisas, depois né? que meu marido morreu, eu ainda estava estudando. A pessoa maluquice mesmo de adolescência. Eu quero aproveitar esse momento aqui. Eu tava até conversando com o Tarek lá fora sobre a minha experiência aqui. Quando eu era pequena, eu estudei aqui no outro prédio, né? E eu gostava muito Você estudou lá em daqui. cima no Foi. prédio lá? Sim. E eu era integral aqui. E eu gostava muito, muito, principalmente da convivência com as crianças, né? De brincar lá em cima no playground, enfim. E quando eu fui crescendo, eu mudei para outra escola. E aí eu percebi o quanto eu gostava daqui. Tipo, realmente a minha experiência com a escola é muito boa. Porque mesmo eu indo para outras instituições, eu percebi o quanto eu gostava do ensino, quanto eu gostava da Como convivência, foi da diferente, estrutura. né? Sim, e eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que a senhora vê essa evolução dos alunos, né? Porque Clara, por exemplo, ela estuda aqui desde o segundo ano. Então, ela tem muitas experiências dentro da escola. E eu queria saber como a senhora se sente em relação a isso. Por exemplo, uma aluna que desde o segundo ano está aqui e agora está no nono. Como a senhora se sente vendo essa evolução, né? O quanto ela cresceu, tanto como estudante quanto como pessoa também. Nós temos, assim, bastante aluno que eu olho, assim, que quando... Primeiro trabalho de Aí vai dar um projeto... brilhinho, né? Primeiro trabalho de projeto, chorava. Se escondia, oh meu Deus do céu. Até hoje. Aí, você se Até escondeu a primeira hoje. vez? Poxa, eu acho que minha primeira vez apresentando assim em público foi no congresso, em que tinha no Hotel Fiesta, sabe? Sim. E a gente ficava muito, muito nervoso. Ela é assim. enorme, né? Demais, e um Enorme. monte de paz assim, a gente piquititico, um Mas isso microfone, não um foi slide. bom, não foi O bom. pior que foi, viu? A gente Você ficava nervoso, desenvolveu bastante. Isso ali, aquele momento ali é um momento de crescimento de vocês. Eu também já fiz o sobre saúde e alguma coisa. Era Sobre alimentação? saúde. Um de alimentação? Eu acho que era. Não, era saúde. Eu não lembro. Porque eu acho que a era gente ficava saúde. ainda mais nervoso. Não sei se era porque a gente era muito pequeno e tudo era muito grande pra gente, porque era um slide absurdo de grande, assim. Naquela Um microfone, sala. um monte de cadeira assim, todo mundo olhando e um Já monte pensou? de paz e a gente sem saber o que fazer. É A gente inibição, ficava né, na nervoso hora. demais. Não, isso é normal. Porque até a gente, como professor, eu mesmo quando vou, que eu vejo um monte... Às vezes eu chego assim no auditório, aquele monte de pais, chega e estremece, como é que eu vou falar agora? Aí chega, fala, aí naquele momento você fica um pouquinho, mas depois você desenvolve, A né? galera vai, Porque né? é normal, né? Todo mundo tá olhando para você e é normal você ficar assim. Então, eu sempre fiz esse trabalho de estar na frente de tudo. Agora que eu fico meio escondida, assim, que eu não quero muito falar, não quero mais ficar me expondo. Ela fala isso, mas não aguenta. O aniversário da escola mesmo, não vou falar não. É. Aí na hora que o pessoal começou a ficar animado, ela, deixa eu subir aqui no palco, falar um pouquinho. Aí conta a história toda. É porque a minha fala é da vivência, né? A minha fala. A minha fala não é coisa de... É uma fala de experiência, é E é uma muito fala do importante. dia a dia, do como eu vivi, do como eu sofri, carregando filho dentro do ônibus, novinho, botando no braço, passando em borboleta, cheia de sacola, para vir trabalhar, né? E vinha todo dia. Todo dia eu digo, que tinha que chegar em primeiro lugar era eu, não era os outros, não.
Se eu chegasse depois, hoje em dia eu chego depois, chego com vergonha, que eu chego 10 horas. Você acredita nisso? Que até hoje eu sinto vergonha quando eu chego na escola Atrasada. depois do horário. Porque era meu trabalho, era eu que chegava primeiro. Eu que abria a escola. Eu que arrumava tudo para depois os funcionários ir chegando. Mas chega um momento que você tem que delegar coisas para os outros, porque você sozinho não vai arcar com todas essas coisas. Eu queria te perguntar de onde veio a ideia, assim, de fazer uma escola. Porque a senhora, pra mim, a senhora é uma grande empresária, né? Olha essa escola onde a gente estava. A gente tá no meio de um podcast, microfones com televisões. Então, eu queria saber de onde veio essa ideia. Para todo o Brasil, viu, Caterine? Todo mundo vendo vocês aí. Olha, Catarina. Caterine. Caterina. Essa ideia daqui é uma coisa que vem... É uma coisa assim, eu penso assim, que não foi eu que inventei o podcast. Não foi eu que quis fazer esse podcast aqui. É uma coisa que vem puxando do trabalho, né? É como vai a precisar consequência, disso, né, das coisas vai que foram precisar feitas. daquilo. E eu vou apoiando. Se é assim, se não for assim, a gente não faz. Ficar esperando uma coisa para depois fazer outra. Entendeu? Então, eu penso assim, não foi eu quem disse que precisava de um podcast. São eles, os profissionais nossos, que vão fazendo trabalho e vai sentindo a necessidade de outras coisas. Isso tem a E ver nós- também com... A gente estava falando da evolução agora, né? É uma coisa que há 10 anos atrás não faria muito sentido. Não existia. Mas hoje em dia todo mundo vê podcast, todo mundo vê vídeo no YouTube. É. Então é uma necessidade que Que vai para crescendo. vocês, né? E daqui a pouco não é podcast, vai ter outras coisas mais, né? E se a gente estiver presente, mesmo que eu não esteja, mas as pessoas que estão comigo já sabem que podem estar fazendo, né? Por exemplo, tem coisas que não sou eu que digo assim, vai fazer. Agora é Silvana, né? Porque antigamente era Ana agora é Silvana. Né? Silvana e Felipe está aí também com ela, junto com ela, né? Que é o filho dando o maior apoio. E eles só ficam... Silvana faz, manhã, vamos fazer isso, que ela me chama manhã, né? Isso daí me chama voinha. Ela me chama manhã. Aí disse assim, manhã, nós vamos fazer isso. Vamos. É como? É assim, então vamos fazer. É assim. Eu não quero mais tá quebrando minha cabeça com nada de que a gente não pode fazer, entendeu? A gente vai fazendo e vai vendo o que é que pode... Essa escola aí em cima, meu Silvano não queria. Não queria, bora, Silvano, bora. Essa dos meninos do ensino fundamental e infantil, que aqui não tinha, aqui só tinha ensino médio. Depois foi que nós colocamos de 6º ao 9º. E aí só tínhamos isso mesmo. Aí vamos botar a educação infantil, vamos colocar o Fundamental 1. E aí a gente colocou e graças a Deus deu certo, né? Muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, Tem coisas que vocês pensam assim, olha assim, tá dando certo, mas tem coisas que a gente precisa quebrar a cabeça, ficar ali junto. Achar uma solução. E às vezes Silvana fica em casa, o que é que eu vou fazer? E liga para um e liga para outro, para poder as coisas andarem de acordo como nós queremos. Entendeu? Porque as coisas não andam sempre certinha. Né? A escola... E às vezes não acontece do jeito que a gente espera também. Não, às vezes não. Às vezes sim. Porque a gente trabalha para isso, né? A gente vai trabalhando para que as coisas corram como a gente acha que deve ser, educação. Mas muitas vezes uma coisa, porque a gente não trabalha sozinha, a gente tem uma equipe. E a equipe desandar, né? Sai um da linha, aí começa... Então a gente tem que ver quem é que não está seguindo. E aí a gente tirar e colocar um para treinar novamente, para ver se vai adquirir aquela competência para que pudesse estar acompanhando vocês, né? Mas eu queria saber bem lá no comecinho, porque faz muito tempo que a senhora começou nesse 45 anos. Exatamente, 45 anos. E eu queria saber, assim, desde o começo, qual foi a sua ideia? Tipo, de onde partiu a ideia de você começar com a escola? Porque eu reconheço que deve ter sido muito difícil, principalmente porque é uma escola, é uma instituição, então a senhora teve que partir de muitas ideias, desde a construção até o ensino, né? Porque é o seguinte, é um começo que não é uma coisa assim, foi um começo mesmo meu. Eu que comecei. Eu que fui alugar uma casa.
que já estava alugada e que depois, na mesma hora, parece que Deus disse assim, não está alugada não, a casa é sua. E voltou para mim. E eu botei, era março, setembro eu comecei a pagar a casa, que era para março eu começar a escola. Aí aluguei a casa de um tio meu que estava querendo alugar de setembro até dezembro. Quando dezembro, o senhor tem que sair, que eu já vou começar a arrumar a escola. Começar a pintar. Quem pintava era eu mesmo, com aquela tinta de saco, né? Aquela tintazinha que vinha, que a gente misturava, e aqueles pranchão, pá, 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 os braços ficavam dentro, mas eu, para clarear, né? Para não... E comprei, minha colega morava na Barra e tinha uma escolinha na Barra. E ela queria fechar essa escola. E ela estava querendo vender os materiais dela todo. Eu digo, você me vende? Eu não tinha dinheiro para comprar, não. Ela disse assim, você me vende... Era fiado, é? É fiado, me vendeu Rapaz. fiado. Mas era para eu pagar todo mês. Eu digo, todo mês eu posso pagar. Mas eu não posso pagar de vez. Aí ela me vendeu tudo. E as coisas que ela não queria, ela me deu tudo. Porque a escola tem muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E eu pagava assim a prestação. E as cadeiras estavam tudo precisando fazer umas reforminhas. Eu mesmo fiz, né? Porque elas todas, os pezinhos dela eram todos assim de ferro, ó. Uns pezinhos secos de ferro. Vocês sabem como é? Assim, é tipo isso aqui, ó. Só que era de ferro. Era sequinha, era sequinha as cadeiras. Mais grosso um pouquinho do que isso aqui, ó. Aí as perninhas, era 4 perninhas, embaixo tinha um reforço de ferro. E era toda de fórmica, era bonitinha que era de fórmica. A cadeira sentava e tinha a mesinha que tinha embaixo o lugar de colocar pastinha. Sabe como é? Sabe? Duas peças. Uma cadeira e uma mesinha com o lugarzinho de botar as cadeiras. Eu comprei aí, foi 30 cadeiras dessa na mão dela. Mas não enchia a sala, não. Acho que eu tive 15 alunos no primeiro momento. E aí eu comecei a dar aula ali, eu mesma, alfabetizando os meninos, e eu mesmo fazia minha propaganda. Eu ia para as ruas e ia para os bares, falar com os pais, que eu tinha uma escola, que eles quisessem matricular os filhos, eles iam lá. E aí quando saiu aquela turma alfabetizada, foi uma propaganda de boca a boca, né? Sim. O O boca a boca é um vizinho, dos melhores. o vizinho que disse olha, aquela escola é boa, a professora alfabetiza mesmo. Essa alfabetização é difícil, né? Aí pronto. Outro ano, a escola, primeiro ano, eu passei para o primeiro ano e a alfabetização ficou realmente cheia. Né? E alfabetizando, eu só alfabetizava com a cartilha da Mônica. Sabe o que é a cartilha da Mônica? Vocês conheceram? Era uma cartilha assim grossa, falava de Mônica, não me esqueça até, Mônica, Cascão, Cebolinha, né? O cachorro Bidu. Aí a gente ia, né? Cada historinha daquela a gente ia botando no quadro e trabalhando com isso. Trabalhava no caderninho, né? E aí eu fui, né? Aí foi aumentando, foi melhorando, eu aí colocando aluno. E colocando a minha pessoal que Lígia trabalhou comigo, Lúcia trabalhou comigo nessa época. E tinha também Dete, que Dete também já está tudo aposentada, né? Só que estão lá na escola ainda, Lúcia e Lígia. Dete já saiu, que Dete era mais, trabalhava com auxiliar de classe. Mas chegou a se formar na faculdade, estudou aqui dentro da escola mesmo, a gente deixou, facilitou para que ela pudesse estar estudando também. Mário também se formou em psicologia e Magali também se formou. Magali que está lá no ano também, né? Magali professora, né? Professora e Mário foi psicologia na faculdade. É tanto que ele faz numa escola um trabalho aí de psicólogo. E ele tem uma sala que ele atende. Mas foi assim. Os nossos profissionais já se aposentou, mas estão na ativa. Ele vai sempre lá aplicar prova. Mário, né? Fiscal agora? Ele é fiscal de prova. Ele vai. É muito Que bonito ganha ver mais essas um histórias. dinheirinho, ele gosta. É muito bonito ver essas histórias, porque quem vê não imagina de onde começou, né? A gente sempre tem essa ideia de que, já estava assim. Que... Vocês achavam que foi como uma Agora, história na cabeça de vocês? vai Assim? hoje em dia, na época que nós estamos, essa tecnologia toda, quem hoje em dia vai se ousar abrir uma escola como eu abri? É verdade. Ninguém. E a gente ainda tem essa parte do você foi divulgar a escola. Imagina, você botar sua carinha assim. E aí, Eu galera, eu tenho uma divulgava. escola. E julgava e levava aquele papel de mimeógrafo rodado. Nem panfleto não era.
Era escrito Imagina. direitinho à mão, Eu pedi- rodava e pedi levava. pra Hermes botar na edição e mimeógrafo na tela, pra todo mundo se familiarizar É, com o mimeógrafo. instrumento. É. Você tem ideia do que é isso, Maria Clara? Eu Você não faria? tenho. Eu não. Mas é muito legal porque a ideia de educar alguém já é muito difícil, entendeu? E você ter peito pra dizer, pô, vou criar uma escola. E ainda mais a senhora falou, sozinha, com seus filhos. E abdicar de tudo, assim, pra criar e querer ensinar pras pessoas, pô, é muito incrível. E naquela época, eu fazia muito, era corrida de bicicleta, fazia corrida dos pais, para ganhar bolsa, para motivar a escola, né? Para poder o nome da escola ficar em evidência e as pessoas irem A senhora matricular. faz essas dinâmicas? Eu fazia. Por favor, eu faço uma petição, coloquem ela pra fazer as Voltar. dinâmicas da gincana. É verdade. Por favor. Ela vai salvar a nossa gincana. A gente fazia. Os pais que eram da casa podiam correr. Os de fora se inscrevia para correr, para ganhar a bolsa de estudo. A gente dava a bolsa de estudo. O ano todo ele não pagava. Eu tinha uma mãe que todo ano ela ganhava Pra correr? para É correr. o primeiro lugar, né? Só, Ela ganhava em primeiro lugar. Treinava o ano todo pra ganhar bolsa. A gente corria de lá da escola até a Chesf ali. Eles vinham tudo correndo. Agora a gente arranjava carros Carro de apoio, né? de apoio, porque às vezes as pessoas passavam mal e tudo. Depois voltava para a escola, chegava na escola, a gente fazia o fechamento, que era com quem ganhou, né? E depois tinha comida, tinha bebida, tinha até cerveja naquela época. Hoje em dia que a gente não bota mais cerveja na escola. Mas tinha cerveja, os pais bebiam, sambavam, dançavam, depois ia embora. E a gente ia para casa. Isso era dia de domingo, viu? Não podia ser dia de semana. Eu lembro que tinha um desfile também, uma época, não foi? Desfile, minha filha. Todo mundo fantasiado, tipo carnaval. Desfile era lindo, 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 lindo. Os meninos todos. E o ensino médio não gostava de desfilar. Eles mico. Só porque a gente dava um ponto, eles iam, né? Até eu, né? Mas a gente dava o ponto para que ele pudesse incentivar eles a irem, né? Porque precisava de todo mundo na escola. Então a gente botava um trio. O trio cantando e os no médio sambando atrás. Mas a gente saía de lá, rodava esse conjunto todo que era aquele dali, Colinas, o Colinas, era dentro do Colinas. Saía por ali e saía para cá e vinha terminar aqui ali onde tem. Deixa eu ver onde era que a gente. Ali a gente terminava por ali. Voltava ali e terminava o desfile. Mas o desfile era lindo. As crianças ficavam lindas. A gente fazia carrinho de flores, todo mundo arrumado com as florezinhas na cabeça. A gente fazia os personagens, né? Saci Pererê. Como aqueles Bidu, a gente fazia. Deixa eu ver quem era mais. Eu ia me esquecer, era tanta gente, tanto personagem. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Era o nome da escola, né? Tinha baliza, É o nome tinha da baliza. escola. A baliza Chapeuzinho saía Vermelho. fazendo coisas, ginástica, aquelas roupinhas tudo curtinhas, as meninas tudo queriam ser baliza. A gente botava 4, 5. Era lindo, lindo, lindo. Ela desfilava, a gente ensaiava tudo direitinho. Tinha a parte também dos meninos com a banda. Eu tinha banda, eu comprei banda e tudo para eles tocarem. Ensaiava na escola. Eles gostavam de tocar o bumbo, né? Tinha o bumbo, tinha a corneta, tinha tudo. Depois acabou. Maria Clara, quer falar? Eu quero, porque quando ela falou que atualmente não estudava mais ler, eu fiquei muito curiosa. Não estudava o quê? A senhora falou que hoje não estuda mais tanto, mas a senhora gosta muito de ler. Eu queria saber o que a senhora gosta de ler. Menina, Aí eu fiquei encucada com isso. Bora ver se eu lembro de alguns livros. Agora tem uns 2 ou 3 meses que eu não estou lendo nada, porque eu estou... Primeiro foi minha filha veio da Austrália, da Bélgica, ficou aqui um mês. Eu fui e fiquei um mês com o Vital lá, que eu tenho uma netinha que tem um probleminha no coração. Aí fiquei um mês lá. E aí estou 2 meses sem ler, sem fazer minha ginástica, eu vou todo dia para a academia. Ó, é uma senhora marombeira aqui, viu? Testemunho. Pego marrom, pego tudo. Durante a pandemia ficava na live, Direto. puxando saco de feijão pra Por isso poder... que Eu Também na botava fita. feijão, arroz na lata e fazia minha ginástica toda ali.
Fazia tudo ali. Mas deixei de fazer. Mas eu tenho uns livros lá em casa, eu vou mandar o nome para você. Tá? Porque agora eu não estou me lembrando o nome de todos que eu leio. Mas eu tenho lá em casa, tá tudo guardadinho. Mas tem um estilo de livro que a senhora gosta? Fantasia? Eu gosto do livro de romance. Eu gosto do romance. Eu não gosto de livro violento, nem filme também violento, eu não gosto. Eu assisti umas séries aí, é porque eu tô ficando esquecida dos nomes, sabe? Eu li umas séries Romances boas. clássicos assim? Eu gosto de romance. Romeu e Julieta, esses gosto do livros? clássico, E filme, a senhora gosta também de romance? Gosto de romance também. Nada de filme de violência. Sofia disse, minha Pessoa da avó, paz. vamos assistir o filme de assombração, né? Terror. Assombração Terror? de terror. Vamos, minha avó. Eu adoro filme de terror. Eu digo, Maria, vá você sozinha. Detesto. Quando eu vejo aqueles negócios assim, eu já saio. Eu também não gosto, Não gosto, não. Detesto. Não gosto. Não Tem gente gosto. que vai até o cinema pra assistir porque diz que a experiência é melhor. É. Que os barulhos são mais ao vivo. Mais realista, né? É, mais realista. Uma coisa que eu não assisto muito e que eu vejo muita gente gostar é filme de criança. Aqueles filmezinhos, aqueles Infantil, desenhos assim? animados. Animação? Se você me perguntar, eu não não sei gosto nada, também, que eu não. também Mas não gosto. gosta? Mas tem gente que gosta. Gosta Eu demais. gosto, Tem gente que adoro. gosta demais. Desenho Dá da Disney. risada. Eu Meu gosto. filho, Eu ele adoro dá desenho. risada, ele conversa, ele faz tudo com esses filmezinhos. Mas eu não, minha neta também. Mas eu tenho muito livro bom que eu li e que esses dias eu parei, mas eu vou mandar. Eu vou mandar para aqui, viu, Hebe? Se você dá para elas. Ou então o Felipe dá para as meninas. O nome do Filmes bons para você. filmes. Livros bons. Pra você Indicações. ler. Botar nos comentários indicações de Proana para você servir outro. oficiais. Entendeu? Para você se sentir bem, para você. Eu sou sempre assim, eu gosto de servir o outro. Entendeu? Eu sei desde nova que eu sou assim e até hoje eu sou assim. Então eu tenho muito livro lá em casa assim. Tá? Lá, já que eu li, mas eu li um livro também quando a gente foi para a França, que é aquele livro de Ana Frank. Anne Frank. Anne Frank. Anne Anne Frank. Frank. Já A gente leram? já Já leu, a leram? gente leu aqui Você na lembra? escola. A gente leu Depende aqui do na livro. escola. Qual é o livro? Anne O Frank. diário Diário dela. de- Diário de Anne Frank. Eu tenho lá em casa. Essa indicação maravilhosa. Se vocês É triste, quiserem- mas é bonito. Pra Se né? vocês quiserem Tem prestar, uma série tenho dela, Eu outra. tenho sabia? o livro, A senhora eu tenho não esse série livro. nunca Tem uma série que, tipo, é uma menina que ela interpreta a Anne Frank mesmo e mostra tudo. E é muito interessante. É que nenhuma série, tipo, nenhum filme é completamente fiel ao livro, mas é muito bom. Também, o livro não é muito fiel ao que aconteceu, mas Uhum. o objetivo dele ele atingiu, né? É mostrar o que aconteceu naquela época com ela, né? Como foi que ela... O menino O do Pijama sentimento, Listrada, a senhora já leu? sentimento dela na época. Né? Não. É quase Que é a mesma- é a mesma- ligada mesma O com a coisa. Anne pipa, Frank. o da pipa, não é o nome daquele... O vento levou alguma coisa, O vento levou? não sei. Tem o livro de Pipa mesmo. É da pipa. Tem a eu já menina li. que roubava livros também, Sim. que é Ah, nessa ela pegada. roubava Clássico. livros, São ótimos. Eu queria fazer uma observação, que a Caterine puxou ali, trazendo você como exemplo também de empreendedora, né? E aí, como a gente tem uma audiência que não é limitada necessariamente a só estudantes pais da escola, né? Trazer um pouquinho dessa pegada, desse viés do Ana Teresa, que é um viés que incentiva empreendedorismo, incentiva inovação, né? Isso é uma coisa que é As importante para a escola. startups do ensino médio, né? Exatamente, é uma escola que assim, a gente preza por conteúdo e passar em vestibular, então a gente tem muita aprovação. O pessoal que vê no Instagram da escola, fim de ano, quando sai Enem, tem muita aprovação em federal, estadual, né, universidades boas. Mas é um viés da gente. Os meninos trouxeram aqui artigo científico, então é uma preparação para a vida. Artigo científico nada mais é do que trazer um pensamento inovador, uma proposta, uma tese, né? E a partir disso desenvolver. Então todos os projetos que a gente faz tem esse viés. Esse aqui é mais um projeto, o projeto do Podcast. É um projeto de trazer essa experiência, capacitar o pessoal, os alunos da escola, com essa ferramenta, que é o podcast, com a estrutura bacana, né? Capacitar também na criação de vídeos, a gente está fazendo já esse aqui inaugural e vamos seguir em frente. Então, é a proposta da escola, tá? A gente preza pelo conteúdo, preza que os alunos sejam aprovados, mas preza pela veia empreendedora. Então, a gente quer que o aluno tenha ideias aqui que ele possa levar na vida dele, como negócio ou como experiência, para no futuro ele ter o negócio dele ou seguir a carreira que ele queira, e também de inovação.
É bom pra gente se encontrar, né? Até Vocês mesmo percebem o isso no podcast. dia a dia? Que tem, É a escola tem isso, esse o viés? podcast, ele foi um incentivo pra gente de, tipo assim, a gente, na nossa fase, na adolescência, a gente tem muita dificuldade em saber o que é que a gente quer, entendeu? Quem a gente é, em que faculdade a gente quer entrar. E hoje é uma profissão, né? Não tem faculdade de youtuber. Isso. E aí a Mas gente quer é uma iniciar opção. nessa carreira e isso aqui já é um grande apoio, né? Porque antigamente nós trazíamos aqui vários profissionais para fazer palestra com vocês, para mostrar como é o trabalho deles, né? Para que vocês pudessem prestar atenção se vocês queriam realmente seguir aquela profissão. Não sei se está tendo ainda, está fazendo ainda esse trabalho. A gente tem o projeto do Startup Adventure, né? Que existe anualmente. Acho que não começou No ainda esse terceiro ano, né? No terceiro. E essa questão de profissionais também é porque as meninas estão no primeiro ano? É o primeiro? Não, no nono. Nono ano, né? É um processo... É o terceiro ano. Normalmente no ensino médio a gente tem também essa questão de Os trazer para profissionais conversar. vêm de faculdades também, gente, para poder mostrar como é o trabalho, como é a profissão, para vocês realmente assistir, ver o que ele fala, se realmente é isso que vocês Se a gente querem. se identifica. Mas às vezes não acontece, né? A gente precisa do incentivo Às vezes de a gente você, fazer, às vezes, minha filha mesmo, Silvana tem 3 formaturas. Silvana se formou em Direito, se formou em Serviço Social e se formou em Pedagogia. Caraca, muita faculdade, hein? Ela, tudo que ela fazia, ela Vai passava. estudar. Tudo que ela fazia, ela passava. A menina, vixe, você não deixa nada pra gente. Tudo que você faz, você passa. Mas tudo que ela fazia, ela passava mesmo. Ela não foi para ser juíza porque ela realmente não queria ir para o interior, que era para ir para o interior. Mas ela, nas primeiras fases toda, ela passou. Depois ela voltou para a educação, né? Ela voltou para a educação. Depois já tinha a Felipe, ela não queria ir embora para o interior, para levar a Felipe e tudo. Mas foi assim, né? Estudando, ela era muito estudiosa desde pequena. E sem estudo, vocês não vão a lugar nenhum. Tem que estudar. Tem que estudar. Embora eu e Maria Clara, a gente tenha muito essa coisa com comunicação, a gente gosta muito de se comunicar. E o podcast é um exemplo claro de onde a gente pode trabalhar essa nossa comunicação, porque hoje a gente tá, por exemplo, na primeira geração de youtubers. A galera tá envelhecendo agora e tendo essa ideia do youtuber como uma profissão, como ele disse agora. E como a gente gosta muito de se comunicar, a gente tá tendo uma oportunidade aqui agora dentro da escola de exercer o que a gente gosta. Então é uma oportunidade sim De da sentir, gente de ver se é isso mesmo que vocês querem, se vai dar certo. e de se aprimorar, porque imagina, é uma chance da gente estar aqui falando com a câmera, né? E de se sentir mais à vontade, de estar mais familiarizado com o meio. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque é realmente uma inovação. É o cenário mudando, né? Porque não se tinha essa visão antes. E daqui para frente tem mais coisa, né? Porque o mundo não para, a inovação não para, né? A criatividade das pessoas também não. E a tecnologia vai de vento em popa, né? Cada dia que passa crescendo mais. E a gente tem que acompanhar, porque se não acompanhar, fica para trás. E não acompanhar a tecnologia, fica para trás. Quero puxar aqui já para ir para o encerramento. Se as meninas tiverem mais alguma pergunta para fazer para a Proana, tem mais alguma? Então, queria agradecer a presença das duas. Muito obrigado, tá? O Davi também. E Melissa, que estava aqui com a gente até pouco tempo. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Proana, pelo tempo de disponibilidade de estar aqui conversando. A Ana está aposentada. Mas de vez em quando aparece, né? De vez em quando aparece. Participações especiais. O pessoal faz uma prova, mas eu lhe vi, você nunca mais veio aqui. Eu digo que estou aposentada. Diga, cachê caro agora. Agora é caro para me ver. Tem que pagar legal. Você tem que vir, né? Mais, você não tem que vir mais. Hoje mesmo já... A senhora sumiu, hein? Sumi não, estou por aqui ainda. Pronto, vamos fazer novos episódios em breve com você para você aparecer mais. Espero que a gente também escola. apareça aqui de novo. Né? Minha filha, arrasaram. Vão Você ser convidadas toda hora agora, se preparem, viu? Ai, que se Deus quiser, né? Se Deus Com quiser. certeza. Pois é, Mas então, Deus quer. muito obrigado. A gente vai encerrar agora aqui esse primeiro episódio do podcast, na série Raízes Educacionais, né? E voltaremos em breve. Obrigada. Foi muito bom. Tchauzinho pra câmera. Foi? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado.